Saudações a todos e a todas. Eu me chamo Bruno Rodrigues, sou professor do Departamento de História e estou aqui mais uma vez para tocar uma aula do projeto Olhares sobre o Mato Grosso, Espaços e Tempos. Nós estamos aqui com a professora doutora Juliana Rosa. A professora doutora Juliana gravou uma primeira aula discorrendo sobre os conflitos fundiários e as tensões no campo. Foi uma primeira aula panorâmica. Uma frase que a professora Juliana disse no dia que ela gravou a sua aula vale a pena ser destacada, que a frase, ela abre aspas, ela começou assim: o que é dado foi construído ao longo do tempo. É uma frase bastante importante para a gente pensar aí como que se configura aí a questão fundiária no Mato Grosso e Brasil. Mato Grosso, que é um estado que é densamente ocupado por povos indígenas, por camponeses, é um estado que se sobressai nacionalmente pela questão do agronegócio, dos conflitos ambientais. Então, eu quero aqui aproveitar para agradecer mais uma vez a professora Juliana pela disponibilidade de conversar conosco. Essa aqui é a segunda parte da aula. A primeira parte você pode procurar no próprio canal de YouTube, você digita lá, parte 1, Juliana Rosa, que aí você assiste a primeira aula. Eu quero lembrar também que esse conjunto de aulas que estão sendo gravadas são aulas que estão voltadas no primeiro momento e de forma específica aos temas que serão explorados no concurso da Câmara Municipal de Cuiabá, um concurso que está aí agendado para ocorrer no ano de 2021. A princípio, a prova objetiva ela estava agendada aí para ocorrer no dia 3 de junho. Existem rumores de que possa haver aí uma prorrogação, então fiquem atentos para uma possível alteração desse calendário. De qualquer forma, a aula vai estar disponível aqui no YouTube por tempo indefinido. Eu espero que vocês aí aproveitem bastante a presença e a fala da professora Juliana, que é mestre, é doutora em História, atualmente faz mestrado na Antropologia Social e tem muito a nos dizer sobre essa questão fundiária. Juliana, mais uma vez, muito obrigado e a palavra está contigo. Eu que agradeço, professor Bruno. Realmente, esse gancho que o professor nos traz novamente tem tudo a ver com o segmento que vai ser dado essa aula. Por quê? Porque quando se fala em políticas fundiárias, nós estamos pensando do atual, né, estado da coisa, né, como que realmente tá ocorrendo, mas também observando que essas políticas fundiárias, com a ascensão de um novo governo, têm sofrido alterações, mudanças, né, propostas de leis que têm tramitado, né, e que tem relação direta com várias questões e tensões no campo. E Mato Grosso está no epicentro disso tudo, né? Então é importante nós pensarmos que as políticas fundiárias atuais, que vão estar lá nas questões de maneira bastante objetiva para vocês, elas também têm impactos ao longo desses governos, sobretudo os governos pós-redemocratização, mas elas também são frutos de movimentos sociais, de luta, de conflitos, né? O Mato Grosso participa, através de sua população, dos movimentos sociais, de uma série de movimentos e reivindicações nesse sentido. Então, essas políticas fundiárias são construídas historicamente, né? Com diferentes agentes ali envolvidos, lutando para que as suas demandas, as suas reivindicações se amparem na lei, para que a terra que ocupam seja de fato regulamentada, seja tornada ou propriedade privada, ou comunidade remanescente de quilombo, ou terra indígena, ou uma RDS, uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Tudo isso é fruto de movimentos sociais, de conflito, né, que também se estende lá para o Congresso, quando a gente vê a dita bancada ruralista discutindo questões ambientais, de garimpo, mineração, regularização fundiária, enfim, são uma série de questões que a gente está vendo no noticiário, muitas vezes, mas que foram ali historicamente construídas. E por isso que a gente vai insistir muito, não só eu acredito que eu estava observando hoje um material que já está disponível da professora Ivane Piaia,
que é da geografia, e me chama bastante atenção que nós estamos indo por caminhos muito, muito parecidos, né? Ela da geografia está dizendo para a gente, olha, para apresentar esse centro-oeste, ela está dizendo, olha, ocorreu esse processo histórico aqui de acesso à terra, né? Então, muitas coisas que eu estarei falando aqui também estão lá, apesar de que a minha ênfase aqui é mais em cima de leis, em cima de propagandas, projetos de governo, anteriores, inclusive, a essas políticas fundiárias pós-redemocratização, né? Então, eu falo para vocês darem uma olhadinha nesse vídeo da aula da professora, que também é complementar, né, e ajuda a fixar esse conteúdo importante aí, do ponto de vista histórico aqui de Mato Grosso, né? Bom, feito isso, eu vou pedir para o professor passar os slides, porque hoje nós ficamos de abordar um pouquinho esse processo de avanço sobre esse território do estado de Mato Grosso, né? Para a gente compreender melhor quem são os agentes históricos que estão envolvidos nesse processo, quais são a conjuntura política, social, ambiental que está sendo colocada quando a gente liga a TV e vê lá uma tensão no campo, garimpos, pessoal fazendo extração de ouro ali em Pontes e Lacerda, ou um caso de desintrusão de mais de 400 famílias lá do Poço da Mata, que fica lá em Alto Boa Vista, no nordeste ali do estado, para que a terra indígena Marauá de Sede fosse entregue de volta ao Chavante, e nós, às vezes, perdemos um pouco a dimensão histórica desses conflitos, né, dessas tensões no campo, do que está envolvido com esses debates, né? Então, é importante a gente recuar, mesmo que durante o governo de Vargas, a gente não tem uma política fundiária no sentido estrito do termo, mas nós temos ações, nós temos discursos por parte do governo que estão alinhados a uma lógica do quê? Que está lá na definição, de pensar o acesso à terra, né? E Vargas, né? Claro que existe uma série de debates sobre isso e eu vou passar de maneira muito rápida. Mas o que vai cair lá no concurso, se cair alguma questão sobre a era Vargas e a marcha para o oeste, nós precisamos ficar atentos a essa lógica. Vocês lembram na aula passada que nós tínhamos em 1900 uma ocupação bastante significativa no sul do que hoje é o estado de Mato Grosso. Mas no norte haviam grandes municípios, o município de Cuiabá mesmo se estendia até a divisa do Pará, Barra do Garças, Nobres, Diamantino, Aripuanã, eram municípios gigantescos que não eram ocupados ou reocupados por não índios, eram basicamente territórios indígenas, de diversas etnias, né? Nós temos, se não me falha a memória, 48 povos aqui, né? Então, é importante fixar aquele mapa na mente para nós pensarmos que qual é a importância desse novo movimento que a Marcha para o Oeste representa, ainda que mais em discurso do que em práticas, ainda mais em discursos que o Getúlio usava muito a rádio para promover suas ideias, os seus projetos políticos, né? Mas é importante a gente fixar essa imagem de que Getúlio, ele coloca para a gente uma frase muito emblemática. Ele dizia que o verdadeiro sentido da brasilidade é a marcha para o oeste. Essa imagem, ela ajuda a memorizar isso, né? Ele está colocando ali um contingente populacional vindo, sobretudo do Sudeste e do Nordeste, em direção à Amazônia. A Amazônia é esse espaço imaginado, esse espaço, às vezes, idealizado, né? Mas que estava dentro dessa lógica de que era um espaço a ser ocupado, né? Eu vou pedir para o professor Bruno a gentileza de passar um trecho de um documentário que eu faço referência aqui,
né? O documentário se chama Os Homens do Presidente Plant, que o João garante que perdão, é o Vale dos Esquecidos. Né? Não, professor, é o outro vídeo. É o Vale dos Esquecidos. Eu falei errado, desculpa. Esse documentário, ele aparece um trecho, né, desse documentário que vai trazer justamente essa ideia de uma expansão, né, para esse espaço. A colonização da Amazônia é dificultada pela escassez relativa de transportes. A Transamazônica é um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares. O presidente Médici expressou sua confiança em que a Transamazônica possa ser o caminho para o encontro da verdadeira vocação econômica da Amazônia. O coração da Amazônia é o cenário para que se diga ao povo que a revolução e este governo são essencialmente nacionalistas e a prevalência das soluções brasileiras para os problemas do Brasil. Dois desses problemas são o homem sem terras no Nordeste e a terra sem homens na Amazônia. Certo, era esse trecho mesmo. Na verdade, esse trecho já é sobre a ditadura militar, né? Aí vamos aproveitar, já que a gente deu essa pausa, e ver um outro trecho de um outro documentário também, com a propaganda já ainda, né, da década de 50. A gente aproveita e já vê as duas, né, que aí fica mais fácil depois a gente explanar um pouquinho sobre elas. Em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, a mobilização da coordenação econômica, criada para comandar a retaguarda das forças em luta, organizava a expedição Roncador Xingu, tendo em mira integrar à comunidade nacional as vastas e riquíssimas áreas inexploradas do centro-oeste de nosso território. Garantir a soberania nacional sobre aquelas áreas ameaçadas de invasão era então uma tarefa inadiável e assumia as proporções de um imperativo histórico. Alguns meses depois da partida da expedição, era criada a Fundação Brasil Central, incorporando-se ao novo órgão todo o acervo material e humano da expedição Roncador Xingu. O Marechal Cordeiro de Farias manifesta sua confiança no senso de cumprimento do dever e na bravura dos expedicionários e finaliza: hei de acompanhar passo a passo a marcha de vocês, que vão trazer a Amazônia para o coração do Brasil. No entanto, não havia mais terra no sul. Santa Catarina e o Paraná já estavam lotados. Uhum. Pode parar ali, professor, que já é suficiente, né? Inclusive, eu gostaria de recomendar vocês assistirem esses documentários. Aqui tem o link, né? Que está disponível na plataforma do YouTube. Se chama Os Homens do Presidente, ou Plant, que o João garante, que faz referência a um conflito que gerou ali na década de 80, envolvendo os municípios de Água Boa, Canarana e Querência, que haviam produzido toneladas e toneladas de arroz, depois que esses municípios haviam sido colonizados pelo pessoal do Sul, né, e que estavam dando dificuldade para comercializar, para escoar essa produção.
Então, ele problematiza um pouco esse ideal de colonização, mas depois a gente volta e fala um pouquinho mais sobre isso. E também a outra propaganda está num documentário chamado O Vale dos Esquecidos, já um documentário de 2010, que vai abordar o conflito envolvendo Marauatsede e Poceiros, ali no Araguaia Mato Grossense, né, que depois eu também vou falar um pouquinho mais para frente, mas recomendo vocês assistirem esses documentários, porque as imagens ajudam a gente a fixar e também trazem personagens, trazem pessoas narrando, justificando, né, se emocionando diante das várias realidades que enfrentaram, né, seja lá na década de 80, seja agora em 2010, enfim. Né, então, recomendo muito que vocês assistam. Bom, em linhas gerais, a prova certamente vai citar sobre a Marcha para o Oeste, porque tem uma importância muito grande para o estado de Mato Grosso. Claro que existe ali uma base em Barra do Garças, Sara Garças, mas também o município de Nova Chavantina é reflexo direto dessas marchas, né, que se deram através da expedição Rocador Xingu, que tem um trajeto justamente no estado de Mato Grosso. Né? E também a Fundação Brasil Central atua diretamente no estado. Então, é importante que vocês fiquem atentos à importância que foi a Marcha para o Oeste. Por mais que a ideia de Getúlio de fazer colônias agrícolas federais tenha ocorrido, sobretudo, no que hoje é Mato Grosso do Sul, que é o caso de Dourados. Né? Aqui em cima, nós tivemos mais colônias agrícolas estaduais, né? Mas é importante contextualizar essa expansão, sobretudo a nível de discurso, né, que Vargas se pretende fazer sobre esse território do Mato Grosso, que é pensado já como a Amazônia. Eu gostaria de pedir para o professor passar o próximo slide, porque ele traz justamente essa ideia de que na década de 50, vocês lembram na escola que a gente decorava as regiões do Brasil? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, né? Pois bem, na década de 50, nós tivemos a criação por força de lei de uma nova região, que se chamava Amazônia Legal. A Amazônia Legal, ela compreende estados que não estão dentro de uma só região. Tem estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, né? Então, a partir desse dispositivo legal que está ali em tela, né, de 53, né, a gente percebe que o governo tentou criar um espaço ao qual se dirigia ou se pretendia dirigir esse movimento de expansão, esse movimento de avanço sobre esse território. Né? Então, a lei diz que, né, vai apreender estados do Pará, do Amazonas, Acre, Amapá, Guaporé, Rio Branco, enfim. Vocês verem que são, inclusive, outros territórios naquele momento. Né? Mas, o que acontece depois? Além disso, foi criada a Superintendência Especial de Valorização Econômica da Amazônia em 53, que é o SPEVIA, né? Também junto com essa ideia de que era preciso impulsionar, era preciso que os governos federais agissem para que trabalhadores nacionais pudessem ter condições de migrar para a Amazônia e conseguissem emprego lá. De quem daria esses empregos? Empresas, né, fazendeiros, enfim, aquelas pessoas que estavam sendo incentivadas a adquirir terra dentro dessa área da Amazônia Legal. Nós havíamos falado na aula passada que a partir de 1892, então a venda de terras da União, terras devolutas, passou a ser papel dos estados. No caso de Mato Grosso, a gente teve uma comercialização muito expressiva nessa primeira metade do século XX. Isso é fato. Tem documentação que mostra como que essa venda impulsionou, inclusive, a própria economia do estado de Mato Grosso, né? Mas o que acontece? Depois da década de 50, vocês perceberam na propaganda, né? A ideia de um nacionalismo, de ocupar esse espaço da nação, se coloca ali e se expande,
né? Se expande esse espaço. E nessa expansão que aconteceu em 77, aí já é governos militares, o estado de Mato Grosso, ele entra todo, né? E então, ele faz parte, a partir de então, da Amazônia Legal. Aí eu vou pedir para o professor passar o slide, que eu coloquei um mapa, que é o mapa oficial do IBGE, que foi feito em 2014, perdão, que traz justamente essa delimitação dessa nova região, que foi construída jurídica e administrativamente, né, justamente para delimitar qual seria o espaço do território nacional, que seria o locus de uma série de programas, políticas, incentivos para que as pessoas migrassem, para que as pessoas investissem, para que as pessoas comprassem terras nessas áreas. Então, percebam, o Mato Grosso entra todo dentro dessa delimitação. Isso é muito importante, por quê? Porque o que a gente vai perceber a nível de ação governamental federal, né, está articulada com essa ideia de uma expansão. E eu lembro sempre daquela imagem, daquelas setinhas de pessoas vindo para cá, né, para essa região da Amazônia Legal. Pode passar, professor, por favor. Então, se com Vargas, né, nós já percebemos claramente o governo federal se preocupando drasticamente com esse espaço, né, mesmo que às vezes mais retórica do que prática, né, nós temos que compreender que havia uma série de tensões no campo, sobretudo no sul e no nordeste, de pessoas que viviam sem terra ou viviam em minifúndios sem conseguir produzir, conflitos no Nordeste com coronéis, que a gente tanto estudou lá, com essa questão de muitos trabalhadores rurais serem expulsos das áreas de posse, justamente por conta da propriedade privada, ter essa potencialidade de expropriar essas pessoas que ficavam sem terra, né? Então, nisso, havia essa preocupação em aliviar essas tensões no campo, trazendo uma nova possibilidade. Qual que era essa nova possibilidade, né, naquele momento? Era expandir a ocupação, a reocupação para a Amazônia Legal. E aí o Estatuto da Terra de 64 é um daqueles marcos regulatórios que eu havia dito na primeira aula, né? Ela vai trazer uma resposta bastante clara de que aqueles conflitos, aquelas tensões, aqueles debates que envolviam a ideia de reforma agrária estavam sendo respondidos com propostas bastante diretas de como os governos militares pretendiam lidar com essas situações, né? Além de casos de repressão e tudo mais que a gente tem aos montes, nós temos uma legislação que vai, já no primeiro ano de ascensão ao poder, mostrar que esses militares estavam interessados em fazer uma reforma agrária, mas não desapropriando grandes propriedades, latifúndios improdutivos, mas sim trazendo a ideia de uma expansão sobre um território, né, de uma consolidação de uma colonização. Aqui depois vocês podem ler com mais calma, né, mas ele traz um item específico da colonização, né, uma colonização que pode ser oficial ou privada, mas já traz de maneira bastante objetiva quais são os alinhamentos políticos e ideológicos dos governos militares, né? Então, eles estão colocando a ideia de que o poder público vai atuar, e nesse sentido, não é uma política fundiária de maneira clara, específica, mas é, sim, uma prática do Estado, né, tentando, nem sempre realizando, né, o ordenamento, a distribuição de terras. E agora essas terras são da Amazônia. Por isso que essa questão é importantíssima e vai estar lá nas questões de políticas fundiárias, por mais que os governos militares não dissessem, olha, nós temos uma política fundiária sim, mas o ordenamento jurídico deles, as propostas de governo, os programas, deixavam claros quais eram os direcionamentos dessas políticas fundiárias, né? Então, aqui,
Eu vou só ler o artigo 56, né, que é uma colonização oficial que deverá ser realizada em terras já incorporadas ao patrimônio público, ou seja, já dentro do território nacional, ou que venham a sê-lo, né? Ela será efetuada preferencialmente nas áreas ociosas ou de aproveitamento inadequado. Isso dava margem, sim, para uma reforma agrária, mas a gente percebe que a colonização se dirigia à Amazônia Legal, né? Próximas a grandes centros urbanos e de mercados de fácil acesso, tendo em vista os problemas de abastecimento. Quando a gente vai ver um pouquinho à frente, a gente vai ver que muitas cidades literalmente estavam no meio de florestas, né, muito longe de centros urbanos, né? De êxodo, em locais de fácil acesso e comunicação, de acordo com os planos nacionais e regionais de vias de transporte. E aí, recomendação de novo do documentário, mostrando Canarana, por exemplo, que não tinha nem como escoar sua produção, sua grande produção de arroz, né? E de desbravamento ao longo dos eixos viários para ampliar a fronteira econômica do país. Então, essa ideia de fronteira interna, ela se coloca dentro da lei, dentro dos discursos. Outra coisa que aparece muito é fronteira agrícola, né? Dizendo, olha, a Amazônia, ela tem um potencial de produção muito gigantesco, então nós precisamos aproveitar, né? E aí nisso entra a função social da terra, que nós já falamos lá atrás, dentro do Estatuto da Terra. Era um arcabouço para deixar claro que a lógica dos militares era uma ocupação, na verdade era uma reocupação, voltada para a racionalização dessa produção e do acesso à terra. Não foi algo feito de maneira aleatória, é uma coisa bastante engendrada com os próprios projetos e planos dos governos militares. O professor Bruno vai fazer a gentileza de passar o próximo slide, em que eu trouxe só alguns pontos para a gente memorizar, que é a ideia de que o Estatuto da Terra trazia uma resposta, uma proposta de reforma agrária através dessa colonização, né, dirigida sobretudo para essas terras devolutas também, né, indicava uma possibilidade da expansão da fronteira agrária tida como vazio demográfico. Vocês lembram ali daquela propaganda que nós acabamos de ouvir e ver, né? Eles dizem claramente, precisamos de homens, e aí a gente vê, né, um cunho bem direcionado aos homens, que na verdade trouxeram mulheres, crianças, enfim, mas para uma terra sem homens, né, com um vazio demográfico só comparado à Lua, né, é algo muito significativo e assustador, porque a todo momento que se avançava sobre a Amazônia Legal, seja aqui no Mato Grosso, no Pará, enfim, era nítido, todo mundo que adentrava esse espaço falava a todo momento, aqui tem povos indígenas X, aqui tem povos indígenas Y. Como, então, esse vazio demográfico? Muitos desses ditos viajantes também diziam, a gente ficou centenas de quilômetros sem ver ninguém, né? Mas isso não quer dizer que aqueles locais por onde eles passaram não eram territórios indígenas. Talvez as aldeias estivessem longe daquele lugar, mas não significa que havia um vazio demográfico, sobretudo para ser comparado com a Lua, né, onde não existia ninguém, né? Então, há uma desconsideração sobre essa presença em territórios indígenas dentro dessa lógica de expansão da fronteira agrícola, né? O Estatuto da Terra, é importante a gente ressaltar que tem aspectos positivos, que é esse combate tanto ao latifúndio produtivo, e ele vai até normatizar a quantidade de módulos rurais, que para cada região tem uma quantidade diferente, até o nosso estado tem módulos rurais, tamanho de módulos rurais diferentes, mas para dizer o que é um latifúndio, o que é um minifúndio, né? Então, é importante ressaltar também essa importância também com a normatização da função social da terra, né? E vai atender essa demanda a partir de uma perspectiva, né? Não vai necessariamente se esforçar para fazer a desapropriação de áreas improdutivas no sul, sudeste, né? Vai justamente num outro movimento de expansão sobre a Amazônia Legal. E aí o professor Bruno vai passar mais um slide em que a gente pode retomar a ideia de que
esse arcabouço jurídico, né, do Estatuto da Terra, ele estava em plena sintonia com projetos, propostas, ações dos governos militares, claro que com suas especificidades, mas que a gente pode colocar aí dentro de uma ideia de que muito se difundiu, se vocês olharem os discursos dos militares, vão perceber até a linguagem militar dizendo, olha, nós precisamos fazer uma operação Amazônia, né, que era uma prioridade para os militares naquele momento, justamente diante das tensões no campo, de muita gente sem terra, de muito trabalhador rural sem condições de se manter, né? E aí eles vão criando órgãos. Aquele SPEVIA, aquela superintendência de Getúlio, se torna Sudã. E a Sudã, ela está presente até hoje no Brasil. Se vocês andarem pelo Mato Grosso, volta e meia vocês vão se deparar com uma placa, ou do BNDES, ou da Sudã, que ainda financia empreendimentos, porque a Sudã ainda está ativa, ela foi desativada numa época e retornou, né? Que é essa Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, né? Que junto com o BASA, que era o Banco da Amazônia, financiou muitos projetos agropecuários aqui no estado de Mato Grosso, né? Então, a partir dos militares também se organizou o INCRA, já com o nome, observe o nome do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né? Então, a colonização é algo muito caro esses governos militares, né? O estado de Mato Grosso nem se fala, né? Então, além disso, teve um monte de programas, Polo Amazônia, Polo Noroeste, enfim, tem uma série de programas que incentivavam certas atividades econômicas em certos espaços específicos, né? E pode passar, professor. Havia também, tudo isso estava dentro de uma conjuntura ali, de uma política de integração nacional, né? Então, dá para a gente dizer claramente de que era algo bastante coeso, era algo bastante sinestésico, a legislação, as diretrizes governamentais, os órgãos públicos que estavam envolvidos com essa dinâmica, né? É claro que nem sempre essa organização toda resultou em coisas efetivamente, como eu posso dizer, com sucesso absoluto, né? Mas há uma organização bastante significativa nesse momento, até porque destacamos que os militares tiveram 20 anos para fazer esse refinamento aí desse material, tanto em termos de programa quanto de legislação, né? E durante esses 20 anos, esses projetos, esses programas, eles se efetivaram de maneira mais rápida, justamente pelo caráter autoritário dos próprios governantes, né? E a gente não pode esquecer que foram durante esses 20 anos que diversas lideranças de movimentos sociais no campo foram mortas, né? Desapareceram, passaram por tortura, mesmo situações, e aí eu vou citar um exemplo bem rápido aqui, do Araguaia, pessoas eram mortas, simplesmente por estarem contestando ali uma empresa agropecuária, né, que foi o caso ali em que um padre, inclusive, foi assassinado no Santuário dos Mártires em Ribeirão Cascalheira, justamente por ter ido lá atuar em defesa de pessoas que estavam sendo torturadas dentro da delegacia, né, então esse aspecto é importante, né, então tudo está alinhado, né? Pode passar, professor. Dentro dessa política de integração nacional, né? A reforma e a colonização, a reforma agrária e a colonização se deu dessa forma, né? Durante os governos militares, de maneira oficial e particular, né? E tudo normatizado. Depois vocês leem com atenção esse slide aqui, mas eu já vou para o próximo, professor. Por quê? Por que nós insistimos tanto em colonização? Essa discussão sobre colonização em Mato Grosso, porque a conjuntura da definição dos espaços é muito importante. Depois vocês leem com atenção esse slide também,
porque vai trazer algumas linhas gerais, né? Pode passar, professor. O que interessa para a gente? Isso aqui é uma imagem de um contrato de colonização feito entre o Estado de Mato Grosso e uma colonizadora, só para trazer uma imagem para ilustrar esse procedimento burocrático que havia em casos de colonizações privadas. Pode passar, professor. E essa conjuntura toda fez com que, além das colonizações oficiais feitas pelo Estado de Mato Grosso, por exemplo, né, a gente tem a ação da Codemate, enfim, haviam também as colonizadoras privadas, né, e a Sudam também incentiva, nesse momento, outros empreendimentos, além de projetos de cidade, também empreendimentos a nível comercial, né, a nível de produção, sobretudo de gado. Né, a Sudam incentivava, financiando em dólares, inclusive, né, e esses projetos, eles se concentraram muito no estado de Mato Grosso, né. Pode passar, professor. Aqui, a gente pode ter, ali no slide anterior, depois vocês leem com mais calma, mas a gente vê que o estado de Mato Grosso, dentro da Amazônia Legal, esse mapa aqui foi construído pela professora Regina Beatriz e pelo professor Vitali, num projeto deles, né, em que eles vão destacar, sobretudo no eixo da 163, um volume significativo de cidades que foram abertas nesse sistema de colonização, sobretudo privada, né. Então, ali para cima de Diamantino, quando a gente sai um pouco da nossa, aqui da Baixada Cuiabana, na hora que você sai da serra, você já dá de cara com Nova Mutum, que foi uma colonização privada. Depois você segue adiante, daí tem Lucas, tem Sorriso, Sinop, Cláudia, Feliz Natal, enfim, até lá em cima, até Guarantã do Norte, que também é colonização, só que é uma colonização oficial aí, mas é muito significativo a quantidade de cidades que foram criadas nessa dinâmica de projetos de colonização. Na outra BR, na 158, também temos a mesma situação, Água Boa, Canarana, Querência, Confresa, Vila Rica, né? Então, além dessa, havia uma série de outras cidades ali que foram construídas a partir dessa lógica. O professor vai passar o próximo slide, que vai nos trazer a ideia também de que essa abertura de cidades mudou drasticamente a natureza, né? Era preciso desmatar na lógica do INCRA, né? Esse daqui é uma imagem muito significativa, porque nos traz a proporção entre um humano, né, e o tamanho de uma árvore, acho que é uma castanheira, se não falha a memória, que foi derrubada pelo fogo. Ali era uma situação ali do Araguaia, onde a devastação por fogo é muito significativa, né? Então, é surpreendente a gente ver que, pode passar, professor, que tem uma outra imagem que nos mostra ainda mais essa correlação, né? Olha como era a abertura, essa estrada é a 163, e essa pequena área aberta é o que foi o início de Sinop, que hoje é uma cidade que, se não me falha a memória, tem mais de 120 mil habitantes, né? Mas vejam, é uma floresta, né? É um cerrado, na verdade, né? É um cerrado, uma área de transição um pouco acima, e olhem abaixo, essa comparação que foi feita numa reportagem de Outras Palavras, de como está essa mesma área. Isso é uma imagem de satélite, né? Então, vejam, não é qualquer coisa. É mudar completamente a natureza, né? É mudar completamente a configuração espacial, né? Então, isso é muito significativo, né? Pode passar, professor. Eu gostaria de ressaltar também, a nível sempre de imagem, para fixar esse conteúdo legal, compararmos o estado de Mato Grosso hoje, com seus 141 municípios, com aquele croquisinho que a gente viu anteriormente, que vai mostrar poucas cidades em 1900. Isso quer dizer o quê? Em um século,
Olha a dinâmica territorial como mudou. Além de nós termos nos dividido em relação a Mato Grosso do Sul, olha a quantidade de municípios que foram criados, né? O que era Diamantino se tornou dezenas de municípios. O que era Barra do Garça se tornou dezenas de municípios. E aí eu quero reforçar que se você lembrar do mapa até a década de 50, não se passava ali nem de 50 municípios. É justamente na segunda metade do século XX que tem esse boom de novos municípios. E o processo de colonização é muito significativo para isso, né? Porque a construção de cidades, literalmente, do nada, no meio de um cerrado, no meio de uma floresta amazônica, no meio de territórios indígenas, né? Então, isso é muito significativo, né? E esse processo que tem que ser desnaturalizado, que uma cidade não brota da terra, né? Ele é uma construção, e é uma construção que está diretamente alinhado a esses projetos, programas, incentivos que os governos militares colocaram para essa região da Amazônia Legal, na qual o Mato Grosso está inserido, né? O professor vai passar o próximo slide. Eu já estou querendo encerrar essa ideia pelo seguinte: essa nova configuração territorial, ela não se fez sem pessoas, e várias pessoas nesse processo não conseguiram acessar a terra, né? Nem todos tinham condições nem sequer de ter um financiamento, não tinham capital para conseguir comprar a terra, por mais que o Estado vendesse a preços menores, né? E as tensões no campo faziam com que mesmo movimentos como o MST avançassem sobre o Mato Grosso, por exemplo, em busca de terras devolutas ou terras que estavam sendo improdutivas. Isso faz com que tenha uma série de conflitos. Os povos indígenas aqui territorializados não queriam que as suas terras simplesmente fossem ocupadas por empresas agropecuárias, fazendas, cidades. Eles reivindicavam a demarcação dessas terras. E aí volto novamente. A importância da redemocratização e a Constituição Federal de 88, no sentido de um novo aspecto de políticas fundiárias no sentido estrito do termo, que é pensar em como, de fato, possibilitar o acesso dessas outras demandas, não só de empresários, não só de fazendeiros, não só de empresas de mineração, mas também colocar na arena política de disputa por acesso à terra esses outros agentes históricos que, durante os governos militares, muitas vezes foram literalmente silenciados, né? Então, quando eu retomei na aula passada a ideia da possibilidade de uma desapropriação de propriedade privada, se não cumpre função social da terra, a ideia da possibilidade de demarcação de terras indígenas, né? A garantia de que essas terras teriam que ser demarcadas, inclusive num curto período de tempo, que não aconteceu, né? O reconhecimento do direito de posses a comunidades remanescentes de quilombo e que não tinham conseguido jamais regularizar aquela área ocupada há décadas, há século, por falta de um título de terra. Tão importante para as pessoas, tão importante para as pessoas. Se vocês conversarem com uma pessoa do campo, vocês vão perceber a importância que elas dão a ser dono daquele lugar, porque elas dedicam a sua vida à terra, à natureza, aos animais, a viver ali, né? Então, a Constituição Federal de 88 é muito importante porque ela dá esperança a essas pessoas. Ela permite também a possibilidade de criação de reservas de preservação ambiental, no formato de unidade de conservação, RDS, enfim, outros formatos ali. Pode passar, professor. Então, o que se fez a partir dali, né? Haviam várias tensões que nós ainda estamos vivendo hoje, né? Os conflitos fundiários pela terra, litígios em relação, aqui no Mato Grosso, nós temos muito litígio, mesmo entre proprietários, porque há sobreposição de títulos muitas vezes. O Estado de Mato Grosso, por vezes, vende a mesma área para 2 ou 3 pessoas diferentes. Isso dá um problema jurídico que não se encerra facilmente, né? A ocupação do MST se faz sobretudo no sul do estado,
né? A ocupação por posseiros, pessoas que tomam posse e que depois buscam o INCRA para tentar regularizar essa posse. Há conflitos agrários, e aí o agrário envolve outras questões além da terra, envolve a produção, né, as relações de trabalho, então, conflitos trabalhistas, conflitos socioambientais, que envolvem o meio ambiente, o uso da natureza, os impactos ambientais, né? Para a gente memorizar, lembrar de Brumadinho, né? Qual o impacto de um empreendimento que privatiza lucro, e que socializa o dano ambiental, né? Porque ali é uma imagem que vocês vão lembrar bem dessa máxima ali da sociologia do meio ambiente, né? Alguém privatiza o lucro e socializa o dano ambiental, né? Então, tudo isso está em jogo nessa consolidação da Constituição Federal de 88. O professor vai passar o próximo slide, que vai justamente mostrar algumas dessas questões. Por mais que em 1850 se coloque a propriedade privada, existem várias e várias posses, inclusive de pessoas, de donos, né, ou de grileiros, né, que nunca conseguiram o título da terra, de forma definitiva. E às vezes tem uma quantidade gigante de terra. Então, nesse mapa, apresenta os posseiros em verde, né, em amarelo os médios posseiros e em grandes posseiros. Então, no Mato Grosso, a gente tem a incidência muito grande também de grandes posseiros que muitas vezes produzem commodities, mas que não conseguiram regularizar a sua terra, ou porque está falsificado na origem, foi grilada na origem, ou por outras razões mais, né? Pode passar, professor. Então, essa existência de um número muito grande de posse, ela traz litígio, ela traz tensão, ela traz conflito, ela traz insegurança jurídica, né? Do mesmo modo, nós temos aqui mapas que mostram a incidência de trabalho análogo ao escravo, que é uma questão que foi muito debatida, sobretudo nesse início de século. Depois vocês olham com mais calma. Pode passar, professor. A Amazônia Legal aqui também tem uma discussão sobre a incidência ali de desmatamento, né? Reforçando aqui que não é o que a gente acha, o que está, o que a imagem de satélite mostra, né? Não é um achismo. E eu quero ressaltar que o desmatamento, o INCRA, fazia com que as pessoas que, de fato, comprassem terra tivessem que desmatar, na década de 70, 80, né? Então, o desmatamento foi incentivado por um bom tempo pelo próprio governo federal, dentro daquela mesma lógica de expansão da fronteira. E hoje a gente tem uma série de controvérsias dizendo, olha, não foi a melhor decisão, né? Poderíamos ter aproveitado de outra forma. O fato é que o desmatamento está aí, né? Pode passar, professor. Então, todas essas questões envolvem uma série de conflitos. E esses conflitos estão presentes o tempo todo nesses governos pós-redemocratização, né? O governo Collor, a gente sabe a instabilidade política que ele enfrentou, com aquele discurso anticorrupção e tudo mais, mas ele ignorou as políticas fundiárias, ignorou, inclusive, o que era normatizado pela Constituição de 88. O seu sucessor, o Itamar, pouco fez. Depois do FHC, ele teve 2 governos, e nesses 2 governos ele conseguiu fazer uma reforma agrária em números bastante significativos, né? É o presidente que mais fez reforma agrária no Brasil, né? Até porque no momento que ele era governante, o MST, por exemplo, outros movimentos sociais pressionavam dia e noite para que isso acontecesse. Não era por vontade própria ou algum alinhamento ideológico, né? Era dentro de uma lógica de que era necessário fazer reforma agrária, né? Era necessário, por exemplo, também fazer financiamentos para pequenos agricultores ou agricultores familiares, né? Através do PRONAF, que foi, inclusive, uma imposição do FMI na época, né? Então, percebam que esse movimento de olhar uma outra perspectiva para esse acesso à terra se dá de maneira bastante expressiva. Em 96, ele cria o Ministério Extraordinário de Políticas Fundiárias, isso é importantíssimo,
né? Ele também dá andamento a processos administrativos de demarcação de terras indígenas, de unidades de conservação, né? Os governos Lula e Dilma, eles intensificaram as ações do PRONAF, por exemplo, das políticas fundiárias, demarcaram terras indígenas, comunidades remanescentes de quilombo, unidade de conservação, RDS. Então, nesses governos, ao longo desses anos, foi-se intensificado essa forma de regularização fundiária. Reforma agrária para assentamentos rurais já diminuiu bastante, até porque, sobretudo no governo Lula, nós podemos lembrar que houve uma certa cooptação de lideranças, né, e uma desarticulação de movimentos sociais, sobretudo o MST. Aí eu quero reforçar aqui que essa desarticulação enquanto pressão constante, como se via no governo FHC. Não quer dizer que os movimentos sociais acabaram, ao contrário, persistem. Mas é nítido que a sua capacidade de pressão se reduziu durante esses governos, justamente porque eram governos do Partido dos Trabalhadores que, desde a sua origem, estavam envolvidos com esses movimentos, né? Então, é um governo que sempre dialogou, mas que em números assentou menos, né? Então, isso é importante ressaltar. E agora, no governo Bolsonaro, independente de sua opinião pessoal em relação ao presidente e a sua política, uma coisa é clara, ele deixa nítido a todos qual que é a sua posição, favorável, por exemplo, aos produtores, madeireiros, garimpeiros e outros agentes históricos ali, que não são necessariamente aqueles agentes em que as políticas fundiárias anteriores estavam voltadas, né? Não está voltado para as minorias, está voltado para uma outra lógica de atender demandas que vêm, sobretudo, da dita bancada ruralista. Pode passar, professor. Então, em linhas gerais, o que a gente pode dizer? Apesar de avanços em termos de Constituição Federal, apesar de uma série de movimentos sociais importantes, o Brasil agrário atual ainda pode ser caracterizado, sim, como marcado pela concentração fundiária. É claro que ela diminuiu em relação a anos anteriores, seria bastante difícil aumentar, mas nós podemos dizer que ainda existe um acesso à terra que é excludente, né, a nível de capital, por exemplo, não só o acesso, mas a permanência, né, porque nem todo o dono de terra tem condições, tem capital, tem insumo, tem o título da propriedade, tem crédito, tem maquinário, tem tecnologia para produzir e competir com os desenvolvidos nesses mercados, né, de produtos. O agronegócio, já havia falado na aula passada, ele emprega menos, né, em relação à agricultura familiar, concentra mais terra e uma maior rentabilidade nessa produção, apesar de ter custos altos, apesar de ter problemas com logísticas e uma série de fatores que o agronegócio também enfrenta como desafio, né? Essas tensões no campo é muito fácil nós observarmos no dia a dia, porque volta e meia nós vemos nos noticiários, em reportagens, a atuação da própria dita bancada ruralista, né? Quais são os seus projetos de lei, as PLs que estão tramitando, quais são os teores dessas propostas, né? Dos próprios movimentos sociais, das ONGs, né? De lideranças nacionais e internacionais, mesmo de deputados, né? Se a gente acompanhar, por exemplo, a Sônia Guajajara, as ações dela também são no sentido de buscar que os direitos dos povos indígenas sejam garantidos, e ela está a todo momento trabalhando nisso, né? Então, essa disputa política, né, tem a ver com tudo isso, com essas terras da União, com as terras indígenas, por exemplo, que estão fazendo propostas de leis para que possa ocorrer mineração e até mesmo garimpo dentro dessas terras, né, e outros recursos, né, da natureza, né, a extração de madeira, principalmente. Enfim, em linhas gerais, as políticas fundiárias, nós percebemos que elas foram construídas historicamente, né? As ações de governo federal em relação à distribuição de terras foram sendo construídas. A Constituição de 88
ela traz um avanço significativo no sentido de garantir uma maior democratização a esse acesso, mas nós percebemos que no atual governo, essas mesmas pautas e objetivos perdem um pouco sentido diante da própria postura e não digo um programa em si, mas as ações do governo atual, né? Isso nos mostra que nada é garantido a nível político, né? Porque estamos nessa disputa o tempo todo envolvendo esses diferentes agentes históricos que querem esse acesso à terra, mas não só um acesso à terra, a permanência na terra, a garantia de que essa terra não seja explorada por outros, enfim, tem uma dinâmica muito própria que a gente observa historicamente. Mas no concurso, é importante vocês memorizarem todo esse processo, né? Mesmo antes de políticas públicas fundiárias propriamente ditas, mas as práticas, sobretudo dos governos de Vargas e dos governos militares, que fizeram com que Mato Grosso se tornasse o que é hoje. E que essas políticas fundiárias, outros governos farão com que Mato Grosso se transforme ainda mais nesse futuro. E aí, futuro não é comigo. Mas, enfim, agradeço a todos pela paciência, eu desejo a todos uma boa prova, espero que eu tenha ajudado, e recomendo outros vídeos, né, do canal, acho que todos nós vamos falar um pouco sobre Mato Grosso, e no conjunto a gente pode agregar muito aí para a sua prova. Agradeço a todos, agradeço ao professor Bruno, à professora Adriana por tocarem esse projeto tão importante, e também agradeço ao Instituto, ao IGHD, né, que teve esse protagonismo ali de fazer esse projeto de extensão com essa proposta, né, gratuita, mostrando que a universidade pública, ela tem qualidade e ela realmente está em diálogo com a população. Então, era isso. Muito obrigada. Juliana, eu que agradeço em nome do projeto, pela tua organização impecável, pela aula com muita densidade e competência que você ministrou ao longo de um pouco mais de 2 horas de fala, contando com a primeira aula, a aula de hoje. Então foi assim muito bom te ouvir, e eu tenho certeza que essa aula que você gravou para o projeto Olhares sobre o Mato Grosso, ela servirá como base aí para muitos outros estudos. Eu aqui anotei, enquanto você falava, eu também anotei hoje um monte de coisa para pontuar, né, assim, basicamente o caminho que você aí percorreu ao longo desse segundo encontro. Então, assim, no encontro de hoje você falou sobre a marcha para o oeste, sobre a expedição Roncador-Xingu, que acabou resultando depois na fundação do Parque Indígena do Xingu, né, o PIX, se eu não me engano. No encontro de hoje você falou também sobre a questão da Amazônia Legal, trouxe mapas, citou ali o Mato Grosso. É importante salientar isso, né, porque tem muita gente que pensa que quando se fala de região amazônica só fala lá do estado do Amazonas, mas não, né, assim, o que se considera como Amazônia Legal uma parte territorial bastante extensa, que atravessa aí vários estados. Mas o mais importante é que na tua fala você abordou aí a questão das migrações ao Mato Grosso a partir de políticas públicas que tiveram aí um boom na segunda metade do século XX e que também resultaram na fundação de vários municípios que existem hoje no estado de Mato Grosso. E particularmente foi muito legal quando você colocou lá os dois mapas, o mapa do Mato Grosso colonial e o mapa do Mato Grosso contemporâneo, porque dá uma dimensão do que acontece aí nos últimos 50, 60 anos aqui no Mato Grosso. E grande parte desses municípios que estão aí ao interior, Lucas do Rio Verde, Guarantã do Norte, e outros que você colocou, são municípios que foram fundados dentro desses projetos de colonização, né, entre aspas. Inclusive, eu fiquei, enquanto você falava, eu recordei até de um filme que eu recomendo, né? É claro que você tem que ver sempre um filme com um olhar, né, mais crítico, mas é aquele filme sobre intitulado Xingu, que fala que parte da marcha para o oeste e termina na fundação do Parque Indígena do Xingu, que aí teve a participação dos irmãos Vilas Boas,
Depois também teve o Darcy Ribeiro que deu uma força, então é um filme bastante interessante, que é muito fácil de encontrar, tá lá no YouTube de graça e em vários outros lugares. Então eu lhe agradeço, Juliana, eu lhe agradeço aí por essa oportunidade de ouvir você. Foi muito proveitoso, foi muito legal. E eu deixo aqui a sugestão aos que tiverem dúvidas ou que quiserem conversar com a professora de alguma forma, é só mandar um e-mail para o seguinte endereço: olharessobrematogrossso@gmail.com. Ou deixa um comentário aí no chat, né? Que seja um comentário para agradecer a professora também, pela disponibilidade de estar aqui participando do projeto. E é isso, é um projeto que pensa na sociedade como um todo, e que não está apenas restrito ao concurso, mas pensa, né, que a universidade ela pode aí ser mais democrática e ser mais aberta a todo e qualquer cidadão. Juliana, muito obrigado pela aula, e eu espero aí que possamos dividir alguma mesa, alguma coisa, algum evento acadêmico no futuro muito próximo. Aos ouvintes, obrigado por vocês chegarem até aqui, fiquem atentos com o canal, porque até o dia 13 de junho nós postaremos mais aulas. Obrigado, bons estudos e até a próxima.